Olá, bom dia a todos, a todas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Batendo Martelo. Eu sou André Santos. Estamos com esse projeto do canal aí pequeno, engateando, pouco conteúdo, a distância do conteúdo para o outro muito longa, mas a gente está aí iniciando devagarzinho. E tomara que dê tudo certo, que esse projeto possa se ficar estável, se firmar e a gente torne aí um canal de peso, tá certo? Um canal aí com bastante conteúdo e conteúdo inteligente, um conteúdo que esclareça, que ajude, tá? Nessa questão de leilões, especialmente para carros, que ele ajude para quem quer começar um negócio, ainda que paralelo, compra e venda de carros de leilão, enfim. Então estamos aí para compartilhar, para contribuir de alguma forma, tá certo? Esse vídeo é um vídeo que eu, com base no último vídeo que eu publiquei no canal sobre a Saveiro, que inclusive estou andando nela aqui, para tentar esclarecer como é que funciona os leilões, falar um pouco desta plataforma de leilão que eu comprei, essa Saveiro, enfim, produzir um conteúdo e deixar disponível no canal aí para quem estiver navegando, procurando algo de conteúdos de autoajuda, né? Ele possa ser útil, tá bom? Vamos lá, desculpa, eu trabalho com carro de leilão já tem algum tempo, tá? Comecei lá em 2000. Carros de leilão, na verdade as empresas de leilão são empresas já de longa data e especialmente voltada aí para veículos, para carros de leilão, já existe há muito tempo, desde lá do início dos anos 90 que eu vim a ter conhecimento que existia aí carros leiloados, pessoas faziam até patrimônio, né, com esse tipo de negócio, tá? Conheci muita gente que começou comprando carro lá nos anos 90 de leilão e revendendo com margem até de 60%, tá bom? E onde lá em São Paulo pessoas compraram suas casas. Conheci funileiros e pintores que adquiriram suas oficinas, todo o seu ferramental, que alguns já aposentou, outros deixou o negócio, né, e outros estão aí até hoje, porque é fascinante essa questão, né, de carro de leilão. Por conta de quem gosta de desafio, isso é um combustível, né? Você ir lá no pregão, participar do leilão, fazer a visitação, arrematar o lote, retirar, enfim, correr atrás de peça, de serviços, né, mão de obra, depois ver lá o resultado de todo o trabalho ali que você fez, o carro prontinho para voltar para a sociedade, vamos dizer assim, para voltar para a rua, para voltar a circular na rua, né? Então isso é maravilhoso, né, gente? Bacana, de bom grado isso, e enfim, acho que é o que a gente realmente busca quando a gente entra nesse mercado. Mas isso tudo é a parte boa, né? É quando você projeta e vai em busca e atinge o objetivo com sucesso. E isso aconteceu lá atrás, nos anos 90. Então você tinha margem aí de 60%, 70% nos carros, tá? Só que à medida que isso foi se popularizando, essa margem ela foi sendo consumida, né? Hoje, no leilão, os proprietários dos carros, as companhias e bancos, né, as instituições que são donas do veículo, elas não liberam o veículo por menos que 50%. Raro
raríssimo. Tá? Eles já colocam lá até um percentual mínimo que precisa ser atingido no leilão, tá? Para eles estarem liberando o carro para venda. A partir dali é o leiloeiro que vai fazer mais capital para ele ganhar na comissão, tá certo? Então não existe outra forma, não existe outra fórmula, né? Então um carro de 100 mil, certamente a companhia ela vai colocar ali 50 mil, considerando esse carro sinistrado, um sinistro aí de média monta, falando de média monta, tá? Porque de grande monta eu acho que nem tem mais hoje, de grande monta já é sucata, tá? Já é sem direito à documentação. E a partir de 50% do valor o carro está liberado para venda. Então o leiloeiro ele vai elevar esse valor aí para 60%, 65%, né, do valor do carro, né? E lá atrás, só para vocês entenderem, lá atrás, lá nos anos 90, era só quem conhecia de leilão, né, e especialista em consertar os carros, ou seja, funileiro, pintor, mecânico, que conhecia desse mercado, que estavam no pregão, que iam fazer a visitação, né? Então assim, muita oferta de carro com pouca procura. Então ali você tinha bons negócios, tá? E naquela ocasião, lá naquele período, você comprava o carro, você executava todo o reparo do carro, né? Fazia os processos de documentação, né? Você só tinha uma vistoria, que era do Detran. Na época, aquela vistoria, eles se apegavam ao chassi somente, e as setas, faróis, luz de freio, luz de ré e a condição do carro, obviamente, né? No geral, né? A estética por fora, o carro não tem nada quebrado, para-brisa, etc. Isso é até hoje, né? E o carro não saía no documento. O carro era oriundo de leilão, né? Ele não saía. Então era um carro normal. Esse carro ele voltava para a rua, para o mercado, como um carro normal, como qualquer outro carro. As companhias de seguro, por sua vez, asseguravam os carros em sua totalidade, né? Não tinha um banco de dados na qual elas registravam o chassi desse carro e a placa, né? E, enfim, e uma vez o carro reformado, restaurado, recuperado, ele tinha sua vida normal. E aí até ali final dos anos 90. No início dos anos 2000 ainda se andou-se um pouco dessa forma, mas aí nós tivemos uma matéria, um jornalismo investigativo através da Rede Globo, né? E ela publicou isso no Fantástico, na qual existia lá o arremate daquele carro, e quem arrematou encomendava um carro igual, né, para bandidagem, para o crime. Esse carro era furtado ou roubado, né, e depois a pessoa, seja lá quem for, pegava e remarcava ou cortava um pedaço do chassi do carro que ele adquiriu do leilão e soldava nesse carro, fazia as adulterações da numeração de chassi em vidro e etc, etc. E ele tinha um custo baixíssimo, com tempo recorde de voltar esse carro para a rua. Só que esse carro era, no linguajar aí, no dito popular, esse carro era um cabrito, né? Esse carro literalmente era um carro aí que ele sofreu uma fraude, ele foi adulterado. Mas ainda assim, esse carro, tem carros aí até hoje aí, deste período, que está rodando e às vezes nunca foi descoberto esse tipo de fraude no carro. Como teve muitos carros que foram apreendidos porque foi descoberto, né, esse tipo de fraude, né? Em algum momento o proprietário, seja aquele que comprou de quem vendeu, ou o segundo, terceiro, enfim, pagou o preço. E aí, através dessa matéria investigativa, a Rede Globo denunciou isso no Fantástico, no horário nobre de domingo, que depois se estendeu para o horário do Jornal Nacional, e especialmente voltada aqui ao estado de São Paulo, capital, né? E o Detran se viu na necessidade de tomar uma atitude. E aí eles soltaram uma portaria que a partir daquela data os documentos desses carros sairiam, né, como uma identificação que esse carro foi oriundo de recuperado de sinistro.
com a passagem por leilão. Paralelo a isso, tinha-se também um outro golpe, uma outra fraude. Isso foi aplicado nas companhias de seguro, na qual a pessoa fazia este carro de leilão, assegurava esse carro e depois ou sumia com o carro, né? Enfim, ou batia para dar PT e era indenizado 100%. Não precisava nem disponibilizar esse carro no mercado de novo. Não ia para as feiras de automóvel, nada. Simplesmente era reembolsado da companhia, né? E, enfim, a companhia fazia lá o desconto que ela faz quando vai indenizar um carro, e ainda assim a pessoa estava ganhando, porque tinha-se uma margem muito grande, né? A gente ainda estava falando. Obviamente as margens foram reduzindo, né? Depois ali na virada ali dos anos 90 para os anos 2000, essa margem aí de 50%, 60% ela reduziu. E reduziu bastante. Quando eu comecei lá, o primeiro carro que eu comprei foi em 2000, né? Corsa. Então assim, esse processo todo eu fui acompanhando porque eu entrei de cabeça nesse negócio. Eu queria poder ter feito minha vida, né, neste negócio, né? Mas aí você começa a ter as dificuldades, porque eu era a pessoa que arrematava o carro lá no pregão, mas eu tinha que pagar o guincho, tinha que pagar o funileiro, tinha que pagar o pintor, tinha que pagar o lavador, o preparador do carro. Enfim, como eu tinha que pagar tudo isso, no final me sobrava muito pouco de margem. E ainda assim você tinha que ir lá para a feira de automóvel e brigar ali com os outros carros, né? E a condição de que eu estava com um carro ali que sofreu uma colisão e que foi refeito o trabalho, e eu procurava pelo menos bons profissionais. E bons profissionais a gente sabe que tem seu preço. Não existe hoje uma mão de obra qualificada, com qualidade a preço baixo, do ponto de vista do indivíduo achar que não, é barateiro. Não existe, não consegue ter qualidade associada a algo barato, tá? Na verdade hoje a gente já não tem nem qualidade em algo caro, né, que sai em algo barato, né? Se você for analisar, às vezes você paga caro em algumas coisas aí achando que tem qualidade e não tem, né? Então imagina numa coisa cara. Então se você vai contratar um serviço barato, você tem que saber que a pessoa vai entregar aquilo que você está pagando. Não adianta ficar bicudo, achar que foi lesado. Lesado você foi, né? Mas você tem que saber que a pessoa entregou o que você contratou. Ponto. Então na ocasião eu também já não obtinha altos ganhos por conta disso. Mas depois, especialmente depois dessa matéria, começou tudo isso, e que o carro saiu com esse registro, e ele saiu a priori, no primeiro momento ele saiu no recibo, tá, de compra e venda. Hoje a gente tem tudo digital, mas antes era analógico, né? Era impresso pelo Detran, um papel dinheiro, né? Papel moeda, né? Chancelado pelo Detran. Isso aí vinha do Detran para o despachante, ou seja, você tinha aí até 15 dias para ter esse documento. Hoje já está tudo eletrônico, obviamente facilitou. Mas vinha lá no recibo, a hora que você pegava o recibo, né? No campo de observações do recibo, onde vem colocado lá se o carro é alienado, etc., ser remarcado, enfim, ia lá veículo de sinistro, né, recuperado de sinistro, no recibo. O documento de andar não, o documento de andar não vinha nada. Mas aí, isso foi baixado somente para o estado de São Paulo. E aí, se teve outras manobras, se você emplacasse o carro, por exemplo, no estado do Paraná, no estado do Rio, na verdade foi Rio e São Paulo. Então no estado do Paraná, no estado de Minas, em outros estados isso não vinha, né? Só que você teria que ter um endereço lá daquela região. E aí de repente na capital de São Paulo começou-se a circular muitos carros com placa de fora. Placa do Paraná, placa de Minas, né? Pô, começou a aumentar a frota de carro dentro da cidade de São Paulo com as placas de fora. E aí se gerou-se outro problema, porque o Detran de São Paulo entendeu-se que, pô, como é, e o próprio estado de São Paulo entendeu, mas como é que eu vou recolher o imposto? E o IPVA desses carros? Tá indo para outros estados, pô? Aí não, né, gente? Então o que o estado de São Paulo e o Detran fizeram? Fizeram um trabalho de blitz e apreensão daqueles carros com placa de fora. A pessoa tinha que comprovar que ela tinha endereço lá, porque na verdade a gente, obviamente, o que eu vou falar aqui é pleonasmo, mas a gente é de um país corrupto,
na sua essência e nas suas instâncias públicas, né? Nos seus órgãos públicos, né? Não vou entrar no campo político aqui, nesse debate de honestidade, etc. Mas a gente sabe que cria-se dificuldade para se vender facilidade. Então, você contratava esse serviço, eu fui um dos que contratei, tá? Através do despachante. E ele fazia esse documento lá nesse outro estado e vinha a placa, vinha o documento e era emplacado e tudo certo. Entendeu? Só que este carro tinha um registro de sinistro, de leilão, no estado de São Paulo. Se eu vendesse para uma pessoa aqui de São Paulo e ela transferisse o carro para o estado de São Paulo, além dela pagar a taxa de transferência de estado, este carro ia sair com o documento lá registrado, lá marcado que ele era um veículo de sinistro. Tá? Então, não adianta eu querer burlar o sistema na hora da venda ali, esconder, e isso eu nunca fiz, tá? Esconder de quem está comprando o carro, que o carro teve passagem por leilão. Até porque os carros que eu vendi no AMB, para quem conhece, eu sempre colocava naquela placa lá que a empresa que organizava a feira no AMB fornecia, lá veículo com passagem por leilão, ou veículo de leilão. Então quem comprava estava sabendo. Tanto que eu fiz 2 carros com esse sistema, essas placas, e depois não fiz mais porque não compensava. Eu só aumentava o custo para fazer a documentação, porque tinha que pagar registro naquele estado. E no final, na hora de vender, eu tinha que falar com o carro era de leilão. E aí entra assim, a negociação de reduzir preço, e no fim eu só reduzi a minha margem. Tá? Então eu parei e comecei a fazer de novo normalmente dentro de São Paulo. E, enfim, está aqui, o carro é esse. E se interessar, negócio fechado. Certo? Tudo isso ali durou até 2005, 2006 ali. Aí depois continuou-se essas questões das pessoas estarem roubando o carro, etc. A Globo voltou com uma segunda reportagem, ela requentou aquela primeira, né? E na ocasião se fechou o desmanche, aí Datena, Marcelo Rezende era vivo ainda, com seus programas sensacionalistas e tal, e fecha desmanche daqui, quadrilha, história, polícia e aquela situação toda, aquele carnaval todo, né? O Detran colocou que não só o recibo de compra e venda sairia com o registro lá do carro que era de leilão, sinistro, como o documento de andar, né? E por sua vez hoje, todo desmanche tem que ter lá o registro do Detran nas peças que ele vende, ou seja, quando arremata as sucatas no leilão, é emitido um selo, né, que ele bota lá na loja lá para vender, e se ele sofreu alguma auditoria, ele está dentro da sua legalidade. Não vou entrar no mérito disso, tá, gente? Então, hoje a realidade é essa. Só que com isso, o valor de revenda, a depreciação desse carro ela aumentou, né? Por quê? Porque paralelo a isso, as companhias de seguro também criaram um sistema, entre elas, na qual eles registravam os dados deste veículo sinistrado nesse sistema, e na hora que você vai fazer o seguro, isso está até hoje, na hora que você vai fazer o seguro do carro, ela consulta lá, e se o carro tiver a passagem por leilão, ela por sua vez ela se limita, né, na indenização desse carro. Ela pode colocar lá um carro de 100 mil, eu vou reembolsar no eventual sinistro 70 mil, tá? E vai cobrar o preço cheio, né? Como se o carro não tivesse nenhuma ocorrência de sinistro. Vai cobrar, se o seguro deste carro sem ocorrência é 5 mil, com a ocorrência de sinistro é os mesmos 5 mil, porém na indenização eu indenizo menos, né? Então um debate amplo, porque muitos condenam a questão dos desmanches e dizem que quem alimenta os desmanches é quem consome essas peças, mas por outro lado as companhias de seguro, e o que eu vou falar aqui é por minha conta, tá? O meu pensamento, é a minha tese, é o meu achismo, seja lá como você interprete. Quando ela vai fazer o reparo deste carro sinistrado, batido, o enchente, etc., ela tem que colocar peça nova original no carro. E obviamente ela faz um orçamento, tá? E eles também devem ter um valor lá, teto, que se passar desse valor o orçamento, é mais viável para eles leiloarem o veículo. Mas aí, por que esse orçamento torna-se inviável? Porque as peças têm que ser novas e originais, ou pelo menos certificadas.
E aí você vai comprar uma peça hoje nova, original, certificada, essa peça, especialmente nas concessionárias, é um absurdo, né? Imagina hoje você ter que comprar o farol de um Jeep Compass, tá? Um farol de um Volkswagen Taos, meu, tá no sal, cara. Aí de repente um desmanche que hoje comprou uma sucata desse carro, ele vai vender aí por 50%, 60% do valor da peça nova. E é uma peça original, tá certo? E para a companhia de seguro, quando ela faz a vistoria do seguro no carro ali, ela não se apega se as peças são originais. Ela pega se o carro está em perfeito estado, se não tem avaria, se a lanterna não está quebrada, se o farol não está quebrado, tá? É isso. Entendeu? Às vezes você vai comprar um carro aí, o carro de particularzinho normal, e quebrou um farol, e você compra um farolzinho paralelo, botou lá, alinhou, deu o alinhamento, querido. Você vai fazer a vistoria de seguro. A companhia de seguro não vai entrar no mérito se aquela peça é original, Volkswagen, por exemplo, falando de Volkswagen. Ou será uma peça paralela. Entendeu? Ela é feito lá o registro da fotografia e ela bota no processo. Entendeu? Então a partir dali a gente teve uma redução muito grande das margens. Tá? E uma outra coisa não menos importante, esse vídeo vai ficar até um pouco extenso, mas como eu falei, eu quero, através da minha opinião pessoal, produzir um conteúdo aí que ajude a vocês. Mas uma outra coisa não menos importante foi o aumento, a popularização do carro de leilão. Todo mundo se vendendo, a situação de que se ganha esse dinheiro, mas ganhou lá atrás. Hoje não se ganha mais dinheiro com carro de leilão. Eu estou para te dizer que hoje é mais pelo desafio e o prazer que as pessoas possam vir a ter em ter ou adquirir o carro, do que um ganho exponencial, tá? Porque esse ganho é limitado, tá certo? Hoje aí, eu acho que o cara conseguir 30% de margem de lucro num carro de leilão, pode pagar o churrasco, tá? Porque não consegue, entendeu? Não consegue. Então assim, o que aconteceu? Os carros de leilões hoje sofreram depreciação, preconceito, tá? Igual os carros remarcados. Por outro lado, são carros tão idôneos quanto o carro que não tem passagem por leilão, até mais, tá? Porque esse carro foi submetido a várias inspeções, vistorias e laudo, etc, etc. Tá? E tá apto a rodar, né? Então assim, você tem diversas categorias de carro de leilão. Você tem o que é de banco, que eu não recomendo. Eu acho que esse é o pior que tem, o carro de banco.